Fala aí, Nicole, o que você achou do curta? Eu achei interessante como o garoto ele conseguiu criar depois a linguagem dele, porque ele não estava conseguindo pegar a linguagem da escola e tal. A parte em que eu não sei se todo mundo assistiu, então não sei se eu vou poder falar, mas na sinopse já está dizendo que na parte que o pai, o avô dele Sim. morreu, aí foi muito triste, sabe? Eu meio que senti a dor do garoto. Foi muito chato ver que uma pessoa que você viveu anos morre assim do nada e você nem esteve perto dela pra pra ficar com ela e tal. Imagina as pessoas hoje que estão passando por isso, né? É, realmente. Tipo, Pois é. eu aqui na minha casa e minha avó em outra. A minha avó, eu tô aqui bem longe dela e não posso nem ter aquele contato com ela, o contato físico, eu tô só falando. Sei, Aí, um sei. exemplo, ela morre amanhã, como é que eu A máscara que vou tá no banheiro lidar com pegou, isso tá tudo, limpo? sabe? Pois é. Aí a gente falou sobre isso nas aulas anteriores, sobre experiência estética. Lembra que a gente falou que a gente pode experimentar essas sensações sem, no entanto, vivê-las de fato, né? Então você É, participou disso no filme, né? Você teve essa sensação, hoje sentiu um pouco, né? O que as pessoas hoje estão sentindo, as pessoas que estão perdendo seus parentes, né? E não podem se despedir. realmente, ainda mais por causa que, porque você não pode nem entrar no hospital, nem ir ao enterro da pessoa, entendeu? A Muito pessoa que triste, morre muito assim, triste. de Covid e tal, não pode, os familiares não podem nem estar presentes ali na hora, não pode nem ver o corpo da pessoa. É muito Então, isso é chato, realmente. uma oportunidade para eu dizer para vocês que a arte, ela sempre faz a gente refletir sobre a realidade. A gente precisa ter a sensibilidade para fazer essas relações, porque o que acontece, né, no aprendizado? A gente não pode decorar coisas, né? A arte ajuda a gente a fazer isso, a não só não decorar coisas, mas relacionar as coisas. E a gente tem um olhar à nossa volta, né? Tem oito já? É Fala, verdade. Nicole. Não, não, nada, não. Eu Quem só mais? tô falando que eu entendi o que você disse e tal, sobre a matéria, e como ali se Sim. encaixou direito com o curta. Essa além da Nicole assistiu o curta-metragem? João, Bernardo, Pedro, Sara, Ana. Ana voltou. Alguém mais assistiu? Pode falar um pouquinho aí do que achou? Antes da gente começar a nossa aula? Não? Quer falar não? Só tá tímido hoje. É porque o tempo tá meio nublado, né? Tá meio assim estranho. Então, acho que já dá pra gente começar. 10 minutos já, né? O pessoal deve. Não sei se vai chegar mais gente. Opa, peraí. João. Oi, professor. Oi, oi. Fala, Sara. Tudo bem? Tudo beleza? Quer falar? Não, só vim só falar Não, oi. você ouviu minha pergunta? Viu minha Não, pergunta? Minha pergunta foi não. se vocês assistiram o curta-metragem Língua das Coisas e se você assistiu, o que você achou? Eu não assisti. Ah, vai lá na atividade, 16 minutos de curta. É bonito, curta Uhum, peça. E tem a tarefa, que vou é ver. você assistir o curta, ver a aula, ler o texto e fazer um textinho. Entendi. Tá Beleza? bom, vou fazer. Uhum. Então, com 8 pessoas, acho que aí nós podemos começar. Vou colocar aqui para vocês. Ué, Sara falou oi e tal e foi embora. Acho que pode ter caído, né, na internet. Acontece. Acontece, sim. Está acontecendo comigo aqui no bairro, como as pessoas estão muito, né, usando muito a rede, então, ó, voltou. Estão usando muito a rede, então o sinal está instável. Então pode ser, acredito que hoje não ocorra. Pode ser que a nossa aula aqui, né, picote. Então, se picotar alguma coisa, vocês avisem aí. Só vou pedir um favor aí para todo mundo colocar no chat assim um oi professor ou né, estou aqui, só para ficar registrado o nome de vocês aí, beleza?
Façam isso aí. Vê se aparece o texto aí, por favor. Vou ter que mexer no texto por outro lugar também. Aqui dá para mexer. Então, hoje a gente vai falar rapidinho, assim, muito resumidamente, né? Um pouquinho, assim, da história da arte, muito resumidamente mesmo. A gente vai conversando. Depois, no finalzinho, saber, né, de vocês aí, ninguém falou, mas se alguém assistiu, curte. Também, se eu, né, na medida que eu for conversando aqui, for falando, apresentando, lendo o texto e comentando, vocês podem abrir o microfone e perguntar, ou então fazer um comentário sobre o que eu estou falando, beleza? Então vamos lá. Para que serve a arte? A gente estava até dei uma introduzida aí, ouvindo o Milton Nascimento, falei algumas coisas, cantei aqui algumas frases, né? E também falando aí do curta-metragem, a Nicole deu o parecer dela, a gente fez uma relação com as aulas anteriores, e eu falei também que é importante, né? Quase que meio que respondendo essa pergunta, mas ele vai falar um pouquinho mais em outro aspecto. Mas respondendo essa pergunta, para que serve a arte? Né? Na verdade, a gente aprende com a arte, né, que os conhecimentos, as coisas que a gente aprende, elas não devem ser apenas, né, ou tão somente decoradas para serem reproduzidas, né? Você tem que fazer relações. A arte ajuda a gente a fazer relações com as coisas que estão à nossa volta. Então, quando a Nicole falou, né, sobre que ela ficou ali tocada, né, com a história do menino e tal, que teve uma perda abrupta, né, como é que a gente faz a relação hoje com as coisas que a gente está vivendo? Quantas pessoas aí que estão perdendo seus parentes não podem nem se despedir, né? Voltando então um pouquinho à aula anterior, né, a experiência estética que a gente tem ao ver um filme, né, nos dá condições de sentirmos coisas, né, sem, no entanto, vivenciá-las de fato, né? Então, uma das coisas para as quais a arte serve é isso. Ela não é, a gente falou sobre isso também, não é uma função utilitária, né? Não é uma função utilitária. Vamos ver aqui, então. Em sua opinião, né, a arte tem alguma finalidade? Qual? Ela depende da sociedade? Né, de certa forma, né, eu dei uma resposta. Mas vamos ver o que ele vai falar para a gente. Como vimos na unidade 1, nós não vimos na unidade 1, porque esse livro aqui, esse livrinho aqui, ó, depois eu mostro para vocês, o livro da escola, Todas as Artes. O conceito de arte depende de muitos fatores, como os contextos históricos, culturais e sociais, variando de acordo com a época e o local em que se dá. É por isso que há tantos movimentos artísticos e tantas manifestações diferentes, cada uma colocando em pauta os mais diversos questionamentos e a sua visão sobre o que é arte. A gente vai ver ao longo da história e a gente fica meio perdido, né, com esses estilos artísticos. Na verdade, os estilos artísticos, eles demonstram para a gente uma forma de ver a realidade, né? A gente vai ver isso, o professor. Vou ter que sair. Minha mãe tem uma reunião no computador agora. Tá legal, Bernardo. Eu vou deixar essa aula gravada lá, depois você assiste, beleza? É por isso que há tantos movimentos artísticos e tantas manifestações diferentes, cada uma colocando em pauta os mais diversos questionamentos e a sua visão sobre o que é arte. Mesmo acontece quando falamos sobre o papel que a arte desempenha na sociedade. Por isso, podemos dizer que a finalidade da arte é relativa ao contexto em que ela está inserida. De certa forma, sim, mas a gente pode falar que ela tem esse papel, né, em todas as circunstâncias, de falar sobre a realidade, né, expor para a gente coisas que a gente não vê, né, é um modo de nos relacionarmos com a realidade, né, que é diferente, diferenciado. Continuando, então, no Egito Antigo, por exemplo, as esculturas e as pinturas murais
contavam fatos da vida dos deuses e da vida dos faraós, revelando para nós hoje um pouco de sua cultura e do seu modo de entender a arte. Para eles, ela servia para a comunicação com os deuses e para valorizar o poder do faraó. Muito interessante fazer um comentário sobre isso, porque antes da arte egípcia e grega, a gente vai ter lá o que a gente costuma dizer de arte primitiva, né? Mas não havia uma arte primitiva, né? Tampouco havia uma arte egípcia, né? O que a gente falou de assim, a gente que atribui, nós, né, que somos da contemporaneidade, vivemos esse tempo agora, é que atribuímos essa imagem que vocês estão vendo aí, né? Atribuímos a isso um caráter artístico. No entanto, nesse tempo, e um tempo anterior a esse, no primitivismo, por exemplo, né, que não é atrasado, o primitivo que eu falo aqui é inicial, são os primeiros homens, eles não faziam aquilo, os registros rupestres, por exemplo, as marcas nas paredes, nas cavernas, eles não faziam aquilo para embelezar a parede, né, e nem para mostrar para o outro que sabia desenhar, assim como o egípcio também. O egípcio não fazia isso aqui, que vocês estão vendo, para decorar, né? Não é uma decoração, não é com essa intenção de decorar. Existia uma função, ele acabou de dizer que era uma relação com um outro mundo, né? Vocês já devem lembrar, né? Devem ter aprendido isso em história, a pirâmide é um grande sarcófago. E o faraó, quando morria, ele levava não só seus objetos, como pessoas que estavam servindo ele, a esposa lá, né, os filhos, né, os empregados, iam tudo no túmulo lá, morria tudo com ele, porque eles acreditavam que eles acordariam num outro mundo e continuariam a vida servindo lá ao faraó. Então, né, é importante a gente ter isso em mente, né, que a arte ela só vai ter mesmo caráter assim mais ligado a essa coisa que a gente estudou nas aulas anteriores de estética, a partir no finalzinho lá dos gregos, né? Mesmo assim, na própria Grécia ainda os camaradas, as pessoas que eram responsáveis por fazer as esculturas e fazer os trabalhos, eles só reproduziam modelos, né? Assim como o Egito aí. Mas isso aí é uma linguagem, tem uma história contada aí, né? Ainda que tenha um cuidado, né, com a pintura, com o desenho e tal, não era para dizer assim, ó, um pinta mais que o outro. Tá? Vocês podem pesquisar, não existe assinatura nas paredes das cavernas, nem tampouco nos sarcófagos, nas pirâmides do Egito. Não existe assinatura de quem fez aquilo. Né? Assim como a gente vai encontrar isso também na Idade Média, você não tem assinatura de arquiteto, né, para aquelas catedrais gigantescas e que levou anos para serem feitas. Várias pessoas trabalhavam ali juntos, não tem uma assinatura de um sujeito. Né? Só a partir do Renascimento, na época da Renascença, é que você vai ter, né, o destaque de cada artista. Aí você vai ter o nome do camarada, Rafael, Michelangelo, né? Isso na Europa, né? E a gente está falando aqui de uma arte europeia, porque a arte está no mundo todo, nas suas características. Mas só para fazer um comentário que acho que vale a pena. Alguém quer comentar aí, falar alguma coisa, perguntar? Estou me fazendo entender, está muito complicado. Se tiver complicado, professor, não entendi. Professor, isso aí que o senhor falou, estou captando não. Repete, por favor. Vai me dando aí um retorno, entendeu? Para poder ser o melhor possível para vocês. Então, continuando aqui. Mais tarde, os gregos, fortemente influenciados pela arte egípcia, produziram edifícios, esculturas e vasos para homenagear seus deuses e também seus heróis semideuses, seres metade humanos, metade deuses. A partir da fundação da Igreja Romana, durante o Império Romano, as artes passaram gradativamente a difundir valores cristãos. Ao longo do século, os diversos períodos artísticos também expressavam a fé cristã. Então, meus queridos alunos, né, estamos vendo aqui, né, que foi o que eu disse para vocês, né? Idade primitiva, né, Mesopotâmia, Egito, Grécia, Roma, esse período aí que, né, gigantesco, né, seria considerado a idade arcaica, a idade clássica, né, da antiguidade, né, que vocês aprendem em história, não havia a ideia ou a figura do artista.
nem tampouco havia a figura do sujeito. Você que está aí me assistindo, você que está aí com o seu celular, está na sua casa, você é uma pessoa que você se considera indivíduo, uma pessoa individual, não é isso? Então, nesse período que eu acabei de me referir, não havia a individualidade, né? Eu fazia parte de um grupo, de um conjunto de pessoas, de uma organização. Voltando um pouquinho lá na Idade Primitiva, não havia nem linguagem. Então, por isso que o sujeito não tinha uma intenção, né, de fazer aquilo, gravar uma imagem na pedra, na parede da caverna, para mostrar para ninguém. A ideia que ele tinha, né, ao registrar o bisão lá vai até interessante, podia procurar aqui, na, na parede da caverna, era de registro do acontecimento da coisa. Até eles tinham assim, não havia uma separação entre o objeto, o bisão, né, o animal, e a figura que estava gravada na parede. Para eles era tudo uma coisa só. Ao longo do tempo, essa ideia foi se separando, foi se desvencilhando. Por quê? Porque foi desenvolvida a linguagem, né? Através da linguagem é que a gente conceitua as coisas. Não havia conceitos desse tipo. Hoje a gente vê uma figura e se remete a ela, sem precisar tê-la conosco, né? Então, ao longo do tempo, isso foi sendo desenvolvido, porque nossa linguagem foi sendo desenvolvida. Então, vamos lá para a próxima página. E aí, minha gente, por favor, me responda aí como é que tá dando para entender? Alguém fala alguma coisa? Tá dando pra entender sim, professor. Beleza. Tá dando pra entender também. Eu tô entendendo. Beleza, então, isso assim que é bonito. Vamos lá, vamos devagarinho. Vou devagar, porque eu sou meio tenso, assim, aí falo rápido, então eu tô me policiando para falar mais devagar. Então, a Idade Média, ó, eu acabei de falar. A Idade Média, então, tá, tô vendo aqui a hora. A Idade Média, né, durante a Idade Média, o principal espaço de preservação da cultura ocidental eram os mosteiros católicos. Fala, pode falar. Mas por que os egípcios eles não faziam aquelas esculturas, quer dizer, esculturas não, aqueles desenhos nas paredes como uma arte, eles faziam como uma outra coisa que o senhor falou que eu não lembro. Então, isso tá... Vocês estão vendo o meu rosto ou estão vendo o texto? Oi, quem perguntou foi o João? Não, foi eu. Oi, Lucas, tudo bem? Olha só, vocês estão vendo o meu rosto ou estão vendo o texto? O seu rosto. Seu rosto. Beleza, então. A pergunta pode repetir a pergunta? Desculpe. Porque os egípcios eles não faziam aqueles desenhos ali nas paredes como uma arte, eles faziam como uma outra coisa que você falou que eu não lembro. Então, na verdade, Lucas, o que acontecia é o seguinte: eles não consideravam aquilo como uma atividade artística, que fosse para embelezamento ou entretenimento, ou para mostrar assim, ó, esse camarada aqui faz melhor que o outro. Não havia esse tipo de intenção. Existia uma função. No texto também fala isso. A função desse trabalho que está gravado lá nas pirâmides, nas paredes das pirâmides, era uma função que eu posso falar não é sacrificial, quando você tem uma ritualística, né? Porque aquilo servia para contar a história do faraó, né? A dinastia tal que estava sendo enterrada ali, quantos servos o faraó tinha, quantos bens ele tinha, quais foram as conquistas nas guerras, né? Aquela dinastia do tal faraó tinha que ter tudo registrado. Então era como se fosse um registro. Só que, poxa, agora quando a gente olha aquilo, olhando do nosso ponto de vista aqui, moderno, contemporâneo, a gente olha para aquilo e fala, meu Deus, que beleza, que coisa, né, bem feita, bem construída, né? Só que eles faziam, não para mostrar que faziam bonito, mas que aquilo ali era para registrar e uma comunicação com outro mundo, né? Assim como o primitivo, né? Antes deles, os mesopotâmicos usavam objetos, né? Os objetos eles não eram propriamente artísticos, eles eram também ritualísticos, né? Entendeu aí, Lucas?
Entendi. Beleza? E deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês já tinham ouvido falar nesse tipo de perspectiva da arte, sim, tratando dessa forma? Pensando a arte desse tempo, Luísa, já tinha falado? Quem falou para você isso, Luísa? Sim, Ana Beatriz também. Meu antigo professor de arte do 9º ano. Ah, beleza, ótimo. Muito Ele bom. falava muito sobre artes plásticas e tal, entendeu? Aí ele puxava muito para esse assunto também. Entendi. Porque é a relação da arte com a realidade do tempo da pessoa, do tempo daquela sociedade, entendeu? Entendi. Vamos, vamos voltar aqui então. Peraí, vamos lá. Estou encontrando o texto aqui. Estou ficando craque agora. Agora ninguém segura o professor. Que agora eu tô craque. Vamos lá. Ó. A gente vai confirmar isso que a gente estava falando agora. Ó. Então, reforçando a função da arte, vou voltar aqui. Durante a Idade Média, o principal espaço de preservação da cultura ocidental eram os mosteiros católicos, reforçando a função da arte como um modo de difusão da fé cristã. Neles, os monges transcreviam livros fazendo várias cópias, a fim de preservar os saberes da antiguidade, grega e romano. A gente sabe que lá no Renascimento houve uma volta aos valores gregos e romanos e as verdades cristãs para a posteridade. Para enfeitar esses manuscritos, os monges faziam ilustrações ricas em detalhes e cores, chamadas iluminuras. As iluminuras a gente vai encontrar também aqueles vitrais, né, das igrejas católicas, são iluminuras, né, através das quais as pessoas também se guiavam. Por quê? Ainda na Idade Média, né, muitas pessoas, sobretudo ela, né, a gente está falando da Idade Média na Europa, né, elas não tinham acesso ao latim, que era a língua, né, a língua vernácula que a gente diz. Elas não eram analfabetas. Então, como é que elas sabiam do decorrer da história? Acompanhando as iluminuras. Né? Com a Renascença que surgiu, foi com a Renascença que surgiu nas cidades italianas de Florença e Siena a individualidade de cada artista. Desculpa, vou voltar aqui. Com a Renascença, que surgiu nas cidades italianas de Florença e Siena, a individualidade de cada artista passou a ser valorizada. Então, como eu falei, no Renascimento, que foi o período lá, todo mundo já estudou também história, né? Do humanismo, então das descobertas e tal, né? O homem no centro do universo, né? É uma era antropocêntrica, né? Ao contrário da era medieval, que era teocêntrica, né? Então a gente vai ter aí a valorização do artista, como não havia na Idade Média. Acabei de falei lá no início, né? Cada artista passou a ser valorizado, né? A individualidade de cada um. Entretanto, existiam regras estilísticas que precisavam ser respeitadas e que variavam de cidade para cidade, formando um conjunto chamado de escolas. Então, por exemplo, quem joga RPG, ou joga esses jogos, né, de tabuleiro, já deve ter ouvido falar na palavra chamada guilda. Existiam na Renascença as guildas. Então, tinha as guildas dos sapateiros, dos ferreiros, dos marceneiros, e tinha as guildas dos artistas, pintores. Então, assim, por exemplo, né, se nós fôssemos de uma família aristocrática renascentista lá na Europa, seria uma honra que o meu filho fosse estudar com o Leonardo da Vinci, por exemplo. Né? Ele seria um aprendiz, ia morar lá com o Leonardo da Vinci e não ia só pintar, não. Ele ia lavar, passar, ia esfregar lá o chão, fazia as tintas, fazia tela. Ele aprendia uma série de ofícios. Né? Como a escola de Siena, a escola de Florença, a escola de Milão são os estilos. Né? A arte, nessa época, também difundia a fé da Igreja Católica, mas gradativamente também passou a retratar os valores da burguesia que começava a surgir. Eu jogo RPG aí, Luiz, então você deve ter ouvido falar em guildas. Então ele está falando aqui de duas características importantes também que havia nessa época, né? A arte, ela era voltada para a difusão dos valores cristãos, mas também tinha os artistas que questionavam isso. Tem um sujeito que a gente pode, depois vocês podem
Pô, eu posso fazer isso agora aqui, gente. Beleza, olha só que coisa interessante. Vou pesquisar aqui. O Hieronymus Bosch. O Hieronymus Bosch era um artista. Depois eu procuro aqui o texto de novo. Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch. Era um artista. Peraí, eu vou ter que abrir em outra janela. Só um minutinho, rapidinho, galera. Segura aí. Hieronymus Bosch. Hieronymus Bosch aqui, encontrei. Vamos ver imagens de Hieronymus Bosch. Que é. Esse aqui é uma. Vou mostrar para vocês. Vê se dá para ver aí, por favor, agora. Hieronymus Bosch na tela. Quando aparecer, dá um OK aí. Eu não estou vendo. Agora eu estou vendo. Aqui, então. Hieronymus Bosch, galera. É um negócio de louco. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. O Hieronymus Bosch era uma forma de arte? Não, o Hieronymus Bosch, ele era o artista. E o Hieronymus Bosch, se vocês verem aí, tem os Jardins das Delícias, que era... ok, tá aqui. Ele era um camarada que ele questionava os valores da igreja. Então, o Hieronymus Bosch, no final da Renascença, se vocês olharem detalhadamente, eu queria aumentar, mas eu não consigo aumentar. Deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui no meu... Peraí, abrir... não consigo aumentar. Peraí. Quase impressionante. Poxa. Não. Peraí, agora aqui mais. Não, velho, peraí. Quero ver se eu consigo uma imagem grandona. Vê se vocês conseguem ver essa aqui. Dá para ver mais detalhado aí? Se conseguir aumentar aí. Então, o Hieronymus Bosch, o trabalho dele é meio não é que seja confuso, mas ele é um questionamento aos valores cristãos. Então ele vai colocar aí, é como se fosse um sonho. Ele vai colocar aí várias imagens, como é tudo misturado. E o Hieronymus Bosch, dessa época renascentista, ele vai fazer quase que ele vai parecer um pouco com o surrealismo, que é um movimento artístico que só vai acontecer no século XX, século XIX, século XX. Deu para todo mundo ver aí o Hieronymus Bosch? Sim ou não? Ok? Beleza, deixa eu voltar. Hieronymus Bosch, isso aí. Deixa eu voltar lá no texto que eu acabei de fechar aqui. Então é isso. Nessa época da Renascença, né, havia tanto os autores, os pintores cristãos, quanto os pintores que questionavam os valores da igreja, como o Hieronymus Bosch. Ele não é esse texto. O professor está aqui. Acho que é esse. Encontrei.
Aí vai. Então tá lá. Ok. No século XVII, na Itália, surgiu a arte barroca, fruto do movimento conhecido como Contra-Reforma, uma reação à reforma protestante que pregava novas doutrinas cristãs na Europa para atrair novos fiéis. A Igreja Católica passou a financiar a produção de obras de arte de temática cristã e a construção de igrejas requintadas, cheias de ornamentos e ricamente decoradas, com madeiras, pedras preciosas e ouro das colônias. Não sei se vocês sabem, mas ali no centro do Rio, né, ali perto do Paço Imperial, que se vocês já foram, quem foi vai lembrar, na 1ª de março tem 2 ou 3, tem umas 4 igrejas ali, e além daquela que é a Candelária, que elas são o exemplo disso que ele está falando aqui, desse estilo barroco. O barroco, e ali é o rococó, que é o ápice do barroco, né? E como eu falei no início da aula, como a arte ela reproduz, né, a sociedade da época, né? A arte barroca, a arte e o rococó, né, sobretudo o rococó, eram estilos artísticos que representavam, né, o poder da burguesia, né? Era uma galera que tinha muita grana, né, que financiava as construções, essas igrejas entulhadas de ouro. Se forem ver, tem a igreja de São José, tem aí aquelas igrejinhas ali, Terceira Ordem do Carmo, que elas são todas ornamentadas, muito ornamentadas, e elas são com folhas de ouro. Tem o Mosteiro de São Bento também, que é pequenininho, quase com uma joiazinha, assim, tudo de ouro também. Então, essas igrejas, elas eram financiadas por essa nobreza, e essa nobreza era uma nobreza meio burra, né? Eles tinham muita grana, mas eram ignorantes. Mas, né, quem mandava, até hoje, né, quem manda é a grana, então eles que decidiam, né, as diretrizes da sociedade. Então, continuando ali, ricamente decorado, ó, com madeiras, pedras preciosas e ouro das colônias. No século XIX, desde o século XIX, entretanto, a função da arte ocidental vem mudando radicalmente. Então, ó, a gente tem aí meio que 3 etapas, né, que a gente começou a falar. Da Idade Primitiva até, passando pela Mesopotâmia, Egito e Grécia, né, a gente tem um período, né, que é um período, a gente pode dizer assim, que está ligado diretamente às questões religiosas, místico, né, míticas, né? Tem o período que vai passando da Grécia, passando pela Idade Média, né, Renascimento, que é esse período. Professor, Oi, pode falar. se fala mítico ou místico? Então, quando eu falo mítico, tem a ver com mito, né? Mas o mítico e o mito, eles estão relacionados com aspectos. Entendeu? Eu não sei se em filosofia vocês já estudaram lá aquela narrativa, o mito de Édipo, ou então o mito da caverna. Esses mitos. Ô, professor, você pode explicar de novo que não chegou aqui a mensagem? O que você perguntou sobre mito? Quando eu falo mítico, ou quando eu falo mito ou mítico, o mito ele tem relação com um misticismo. Entendeu? Misticismo é a maneira como você se relaciona, o tipo de religião que você se relaciona, né? Misticamente. Agora, mito é uma figura que vai aparecer nessas várias religiões. Por exemplo, e na verdade o mito, na verdade, foi bom você fazer essa pergunta. Por quê? Porque aquele período que eu falei, o primeiro período da arte primitiva até a Grécia, a gente vai ter uma força do mito, das narrativas míticas. Elas vão estar muito misturadas com essa questão da arte, né? Depois que passa esse período, né, sobretudo, né, depois de Jesus Cristo, né, as coisas começam a mudar um pouco, né? Vem o racionalismo, né? A gente vai ver isso também na sociedade, né? Surgimento do racionalismo, a filosofia
que ela vai se contrapor o sistema filosófico vai se contrapor ao sistema mitológico, olha essa coisa interessante, né? Até o Renascimento, né? A Idade Clássica e tal, até o classicismo e tal. Esse seria o segundo período, né? O racionalismo, século XVII, Revolução Científica, né? Em que o racionalismo vai ficar forte, isso vai aparecer nas artes também, né? E uma terceira etapa, que é essa etapa que ele vai falar agora, século XIX. Entretanto, a função da arte ocidental vem mudando radicalmente. Os artistas passaram a questionar a finalidade da arte praticada até então, e mais que tudo servia para valorizar poderes instituídos. Olha só, a arte vai começar a escapar disso, né? Ela não vai querer mais servir como um meio de controle. Com seu trabalho e a sua união, buscaram a liberdade de expressão dos artistas, né? E abriram possibilidades infinitas para a criação artística. Dessa forma, podemos afirmar que a função da arte pode se transformar. Quando pensamos sobre a finalidade da arte hoje, não podemos nos esquecer de que ela dialoga com a vida e que, por isso, não está afastada dos fins éticos, ambientais e sociais, do engajamento político e do posicionamento religioso dos artistas, dos fins utilitários ou mesmo da total inutilidade. Entre outras palavras, ela pode ser vista como um exercício de liberdade, permitindo a nossa livre expressão. Então, olha só, terminando aqui essa leitura, eu acho que eu fechei bem aqui, eu consegui encontrar aqui uma organização, né? Nós falamos, na verdade, de 3 períodos importantes da arte. Tentando responder a pergunta de para que a arte serve. Eu gostaria de saber de vocês, se vocês acompanharam aí, entenderam essas 3 partes, e se tem alguma dúvida ou algum comentário para falar. Né? Microfones abertos. Três e 15 já. Temos 15 minutos ainda de aula. Você podia falar na ordem, Ana. Fala alguma coisa aí. Depois a Gabriela, depois o João, depois a Lohane, depois o Lucas. Luísa, fala aí, Luísa. Luísa quer falar. Não, professor, é que você tinha citado sobre o mito da caverna, a gente não chegou a estudar isso em filosofia, mas é uma coisa que eu acho muito interessante. Então, o mito da caverna fala, né, ele fala de um processo de conhecimento, como é que a gente aprende as coisas. O Platão queria meio que falar sobre isso. O quanto que os artistas são dados como loucos, né? Até mesmo pelo cristianismo, por ele tentar descobrir uma farsa no meio das religiões e tal. Então era muito julgado. Diga. Então, o Platão também vai fazer essa distinção. Na verdade, ele não vai considerar o artista como... ele não vai desconsiderar o artista. A gente precisa entender. No livro 7 da República, tem essa narrativa aí do mito da caverna. No livro 10, o Platão, desse mesmo livro, República, o Platão vai dizer que o artista ele precisa ser retirado da sociedade, mas não porque ele seja desnecessário, ou justamente ao contrário, né? O Platão ele percebe no artista um poder de subversão. Então, o artista ele pode mostrar para a sociedade coisas que estão escondidas, né? Então, esse camarada, segundo Platão, é um camarada perigoso, entendeu? O sujeito que trabalha com arte, sabe, que fala... Por quê? A gente acabou de falar isso no início da aula. A arte serve... Né? Para que serve a arte, entre outras coisas? Para a gente pensar a nossa realidade, né? Para a gente tirar as vendas, né? E enxergar outras coisas. Né? É uma maneira de se relacionar com a realidade diferenciada. Uma coisa que não pode se falar é que Platão não era considerado um perigo, tanto que se ele não fosse considerado um perigo, ele não teria sido morto, né? Não, você está confundindo. Você está confundindo Platão com Sócrates. Sócrates foi morto. Se eu me lembro. Isso. Mas tem muitos artistas, eu acho, e até cientistas que antigamente eles foram mortos. A gente vai ter, né, ao longo da história, todas as sociedades que reprimem, né, que são ditatoriais, elas vão logo
atacar o quê? A educação, a ciência. Eles vão perseguir as pessoas que pensam, né? Que discutem, né? São essas pessoas que são perseguidas. Lucas queria falar? Você tinha falado que cada criatura mitológica ela tem relação à religião de um determinado povo? É porque o que acontece? A gente, por exemplo, vamos tentar aqui exemplificar. É, os deuses gregos, né, para cada um deles, assim como se a gente fosse atualizar para hoje, as religiões de matriz africana, por exemplo, nelas existem narrativas, né, que explicam a existência de um determinado orixá, um determinado deus, né, que é o mito, né? O mito tal vai explicar a existência de tal coisa. É dessa maneira que eu estou te falando, né? O misticismo está no exercício da religião, né? E a narrativa mítica, ela conta sobre o Deus determinado. Então, uma coisa que para vocês é muito mais próximo para entender isso é o Percy Jackson, se não me engano, tem vários livros, tem vários filmes. Nesses filmes aparecem lá, né, os deuses e tem essa relação dos deuses com os humanos, né, os deuses que se relacionam com humanos e tem os filhos e tem os semideuses, né? Então essas narrativas, elas são narrativas míticas. E a narrativa mítica, ela mistura, né, a fantasia, ela mistura o imaginário, o sobrenatural com a realidade. Não é uma coisa muito simples de entender, não, entendeu, Lucas? Mas acho que ficou claro aqui, né? Yes ou no? Mais alguém quer falar aí? Vamos lá, gente. Por favor, não esqueçam, quem não fez ainda, dá um oi aí no chat para ficar registrado o seu nomezinho aí. Então, Ana, fala aí, Ana. Comentário sobre a aula. Você assistiu o curta-metragem? Professor, eu não assisti o curta-metragem, mas da aula, para mim fazer o que você pediu da aula anterior, eu peguei porque ano passado, da minha antiga escola. E nisso, eu tô com alguns pedaços nele e tá falando sobre o Nietzsche, que é o Fred... eu não sei falar o nome dele, que é muito difícil. Frederic Ele falando Nietzsche? sobre Aí nisso tava falando sobre ele falando sobre a história do conhecimento em relação a ele. Aí eu até usei no texto que ele tem o que está falando assim, segundo Nietzsche, a filosofia, bem como a arte, deseja oferecer a vida com a maior profundidade e significação possível, mesmo que para isso seja necessário sacrificar a verdade. Que os princípios dele que ele fala é verdade, conhecimento e vida. E ele fala que o humano, numa parte, ele fala assim, o intelecto da humanidade nada produz além de erros. Com isso, ele quis afirmar que todas as certezas absolutas é que os envaidecem, mas permanecem seguras após um pouco de reflexão. Não permanecem seguras após um pouco de reflexão. Aí depois então, nessa parte eu fiquei assim, porque meu livro do ano passado, o último livro, falou muito sobre a arte, filosofia. Muito legal. Porque o que você está falando aí, né, o Nietzsche, Friedrich Nietzsche, era um filósofo, ele era cético. Então, ele fazia uma proposta de crítica à própria cultura, usando a linguagem. Não é um filósofo muito fácil de entender. Mas, né, o que você trouxe aí para a gente está totalmente de acordo com o que a gente está falando aqui, né? A arte ajuda a gente a desvendar a realidade, né? Olhar para a realidade e se relacionar com ela de um modo diferenciado. Muito bem, Ana, obrigado por essa contribuição. João, pode falar alguma coisa para a gente aí, trazer uma contribuição? Um comentário? Uma pergunta? Estamos caminhando para o finalzinho já.
faz bem a gente conversar, né? Ouvir a voz de vocês. Lohane, por favor. Ih, caramba. Valeu. Nicole, que quer Então, ajudar a o aula aí. professor, Lucas, fala, Lucas. então essa relação dos deuses com as criaturas mitológicas que os povos criavam não é uma coisa muito fácil de entender, de captar, né? Sim. Porque, assim, por exemplo, na filosofia, eu estudei filosofia e arte, né? A minha especialidade não é mitologia, né? Tem gente que se especializa em mitologia. E, curiosamente, quando você vai aprendendo sobre mitologia, você vai ver que muitas histórias que são contadas, né, pelos gregos, elas, na verdade, são feitas para explicar a própria realidade, como o ser humano está no mundo, como ele se relaciona, né? A psicanálise, por exemplo, né, que é uma ciência relativamente recente, do século XX, ela vai se basear, ela vai beber nessa fonte das narrativas míticas, por exemplo, né, para explicar comportamentos humanos, né? Eu não estou lembrando agora do mito, vocês talvez lembrem aí o nome, daquele sujeito, ele vai no lago, ele se apaixona pela própria imagem, e aí ele se afoga. Narciso. Isso, então, o Narciso, né? Ele se apaixona por ele mesmo. Então, isso tem. A psicanálise vai pegar essa narrativa e vai falar da vaidade, do egocentrismo, né? Da valorização do eu. Como Então, a são partir criadas, dessas como foram narrativas, criadas coisas, né, professor? sim, a partir dessas narrativas, né, a gente pode identificar muitos comportamentos humanos. O grego fazia isso. Fala, Nicole, o que você achou da aula aí? Fala um pouquinho. Ah, eu achei interessante saber assim sobre as culturas também que você mencionou. Eu particularmente adoro a cultura grega. Assim, eu só não cultuo, mas gosto muito de ouvir sobre as histórias e tal, como elas, como os deuses gregos. Eu adoro isso, essa parte da cultura deles. É porque é conhecimento, Nicole. Você não precisa cultuar isso. Você pode aprender com essas histórias, É, entendeu? sim, eu gosto muito, sabe? Para mim é bastante interessante Muito legal, muito legal. ver Luísa não falou. perspectivas diferentes Sim. Então, o de como foram egocentrismo criadas quer coisas. dizer a valorização excessiva do eu? Repete aí, Lucas, não entendi. O egocentrismo quer dizer a valorização excessiva do próprio indivíduo? O egocentrismo está relacionado a isso, né? Por exemplo, a criança, né? A criança, ela tem um espírito egocêntrico, é só ela é só o centro. Então, por exemplo, tem adultos que não ultrapassam esse comportamento egocêntrico, né? Elas se acham o centro e só elas que têm que ter atenção, né? Então, o egocentrismo está ligado a isso, né? A uma excessividade do eu. O ego, o próprio nome diz, né? É o ego no centro, né? Pedro Henrique não falou, nem a Sara. Fala aí, gente. Ó, João não falou ainda. Lucas falou, Luísa falou, Nicole falou. Falta o Pedro e a Sara. Tô gostando, vocês estão, pô, mandou bem, Ana. Falou do Nietzsche aí. Lucas perguntando sobre mitologia. Então, professor, de certa forma podemos considerar a religião como uma manifestação. Sim, a religião é uma manifestação. A gente a gente pode dividir aí que a gente pode se relacionar com o mundo através da razão, que é uma questão filosófica, né? Através da religião, que é mística, ou através da arte, que é intuitiva. Né? São três maneiras de nos relacionarmos com a realidade. Pedro, vamos lá, uma contribuição aí, Pedro, para a nossa aula. E Sara, faltam 2 minutinhos para nós acabarmos. Hoje foi interessante, gostei. Então daqui a pouco a gente faz a despedida. A despedida hoje vai ser diferente. Tem novidades para despedida. Coisa simples.
E aí, Sara, vamos lá? Pergunta alguma coisa aí? Tem alguma dúvida que ficou aí para você? O que você achou da aula? Pedro, vamos lá. Pedro e Sara, só falta vocês. Agora só faltam vocês. Yeah, yeah. Então vamos lá. Seguinte, todo mundo abre o microfone aí. Lucas saiu. Abre aí, todo mundo abre aí. Cultura terraformando a realidade. Abre aí. Fala aí, João. Luísa, Pedro, Sara, abre o microfone aí. Nicole também. Estou sem microfone. Tudo bem, João. Mas você faz no chat. Todo mundo abre aí. Tchau ao mesmo tempo. Tchau. Eu quero ouvir a voz. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Professor. Tchau. Aê, Tchau, professor. valeu, beijo. Valeu, gente. Vê lá, depois a aula, hein? A tarefa lá. Tá. Tá, Tá. tchau, professor. Eu já entreguei a minha, tá? Professor, eu entreguei legal, já a Nicole. minha tarefa. Tá, Professor, você tá tchau. fazendo a terceira tarefa? É a terceira tarefa. Mas eu tô estendendo lá os prazos. Tá. Valeu. Falou? Tchau. Um abração.